Olá, queridos ouvintes, aqui quem vos fala é Antônia do canal Corações Ensináveis. Com muita alegria, mais um dia eu estou aqui para cumprir aquilo que eu me propus a fazer, que é ler a palavra santa do Senhor, para que através destas leituras vidas sejam edificadas, transformadas, através da palavra de Deus, esta palavra que tem o poder de curar, libertar, salvar e encher os corações de paz e alegria, porque o Senhor disse que Ele nos dá paz, essa paz que intercede todo o entendimento, amém? E hoje eu quero compartilhar com meus queridos ouvintes, amados, favorecidos do Senhor, a leitura do capítulo 17 do Evangelho de João. É o livro que nós estamos lendo. E eu quero que começar a falar deste capítulo 17, que João vai nos ensinar o que é a vida eterna. Amém? E nos diz o seguinte no capítulo 17 do versículo 1. O que é a vida eterna? Vamos saber agora, né? O que é a vida eterna para você? Já parou para pensar? João vai nos dizer o seguinte: depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Vou ler novamente para nós memorizarmos e nos edificarmos com esta palavra. Olha aqui o que o Senhor Jesus está dizendo, o que é a vida eterna. O Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti. Eles quem? Todos nós, seres humanos, né? Este que é eles que o Senhor se dirige. Ora, a vida eterna é esta, que todos eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Aleluia. Versículo 6. Os discípulos de Jesus rompem com o mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles conhecem que tudo o que me deste provém de ti, e que as palavras que eu lhes dei são aquelas que tu me deste. Eles as receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e assim sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo,
Guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagro-os com a verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados à verdade. Versículo 20. A unidade no amor. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também reconheceram que tu me enviaste, e eu tornei o teu nome conhecido para eles, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Amém. Obrigada, meu Deus e Pai, por esta leitura que eu acabo de fazer desta palavra santa. Eu creio, Senhor, nesta oração que o próprio Jesus fez a Ti. Por isso, Pai, neste momento eu entrego e consagro desde o início da abertura deste áudio, da abertura deste canal. Eu consagro a minha vida e consagro a vida de todos aqueles que o Senhor enviar para ouvir, ser edificado e alimentado por esta palavra. Queridos ouvintes do canal Corações Ensináveis, eu termino então de fazer aqui para nossa edificação a leitura do capítulo 17. E eu gostaria de convidá-los a meditar no que foi lido. Eu sei que o Espírito Santo revela dos mistérios de Deus para quem Ele quer e da maneira que Ele quer. E aqui eu quero meditar com você do versículo 1 ao 5, onde João está aqui interpretando para nós o que é a vida eterna. Muitos desconhecem essa verdade, mas o próprio Jesus Cristo, Ele descreve, o que é a vida eterna. E
João, ele nos ensina que a vida eterna consiste em comprometer-se com o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que se manifestaram na vida e na ação de Jesus. O Deus verdadeiro que João nos explica aqui na Escritura, o Deus verdadeiro é o Pai que ama os homens a ponto de entregar o seu próprio filho até a morte, para poder então com isso dar vida a todos que crê. Amém? Então, tratando-se de todo Deus que não dá a vida ao homem, esse Deus é um Deus falso. E neste mundo nós percebemos que existem muitos diferentes tipos de Deus, mas nenhum deles é capaz de dar a própria vida por amor. Só o Deus verdadeiro, o Pai Celeste, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem toda a honra, toda a glória e o poder, ele sim, ele é o Deus verdadeiro e ele deu o seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a todos os homens. E quando eu falo homens aqui, bem, vocês entendem que trata-se da humanidade, tanto homem, mulheres. Quando a Bíblia refere-se ao homem, refere-se também a nós mulheres. Então, João está nos ensinando esta verdade, né? Que o Deus verdadeiro, ele nos amou tanto que ele deu a todos nós o seu Filho. Então, a vida eterna consiste em comprometer-se com esse verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que se manifestaram na vida e na ação de Jesus. O verdadeiro Deus é o Pai que ama os homens a tal ponto de entregar o seu Filho até a morte para dar vida. Então, todo Deus que não dá vida ao homem é um Deus falso, é ídolo. O homem verdadeiro, João vai nos dizer, que é aquele que se abre para se tornar filho do Deus que dá a vida e para ser irmão dos outros homens, dando a vida por eles, no caso como Jesus fez. João vai nos ensinar também nesta leitura, como foi lida, que todo homem que se fecha para Deus e para os irmãos é um falso homem. Não existe amor àqueles que têm um coração endurecido, que não acredita na palavra, na Escritura, que não acredita na vinda do Senhor Jesus. Então, João nos diz que todo homem que se fecha para Deus e para os irmãos é um falso homem. Quero também convidá-los para meditar aqui do versículo 6 ao 19, que foi lido, né, que os discípulos de Jesus, eles rompem com o mundo, né? João nos ensina que os discípulos, eles vão continuar a missão de Jesus. Então, como Jesus, eles romperam com a mentalidade perversa do sistema que rege ali a sociedade. A missão deles, então, dos discípulos, porém, não é sair do mundo, como o próprio Senhor Jesus, né, pediu a Deus que não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Então, o Senhor Jesus ali orando, consagrando-os à verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus, essa que eu vos falo através da Escritura Santa. Amém? Então, queridos, esses versículos do 6 ao 19, João está nos dizendo que os discípulos, e assim nós também somos, a partir do momento que nós pregamos essa palavra e levamos ela a outras pessoas, nós estamos tornando-nos discípulos de Deus.
né? Os discípulos de Jesus não se resumem apenas aos 12, né? Mas todos aqueles que querem proclamar o evangelho de Deus. Então, João nos ensina que os discípulos vão continuar a missão de Jesus, né? Como Jesus, eles romperam com a mentalidade perversa do sistema que rege, né, a sociedade. Então, a missão de todo discípulo, porém, não é sair do mundo, e sim permanecerem unidos, presentes no meio da sociedade, fazendo o quê? Dando testemunho de Jesus. O Pai os protegerá, o Pai nos protege, porque o próprio Senhor Jesus orou. E nós aprendemos que tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, assim será dado, assim será feito. E João, então, escreve, né, nos ensinando que o Pai os protegerá de se contaminarem com o espírito do mundo, a cujas ameaças e cujas seduções eles não cederão. Então, amados, o que nós precisamos é crer. Nós agradamos o coração de Deus quando nós cremos nesta palavra. Por isso que se você está aqui ouvindo, acompanhando, é porque você tem um coração ensinável e o Pai nos protegerá, porque eu me incluo neste grupo. Eu sou dessas que creio nesta palavra. Aqui é a palavra da verdade que nos liberta. O Pai nos protegerá de toda contaminação do espírito deste mundo, né? Deus nos protegerá das ameaças, das seduções e vai nos dar força para nós não cedermos. Mas eu quero continuar então ainda para finalizar aqui do versículo 20 ao 26, quando eu li a respeito da unidade no amor, né? Que quando o Senhor ali estava orando, né? Quando ele diz, eu não te peço só por estes, né? Estes que ele estava se referindo, que estava ali na companhia de Jesus, mas o Senhor falou para Deus, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Tá vendo? Nós nem existíamos, mas nós já estávamos incluso aqui, porque o Senhor disse, eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que irão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Então, João nos ensina, para nós fecharmos a meditação, o comentário desta leitura, João nos ensina que graças ao testemunho dos discípulos, todos os cristãos do futuro, né, vão acreditar e se comprometer com Jesus, que é o que está acontecendo hoje, neste exato momento. A partir do momento que você ouve esta leitura e você acredita, esta palavra está se cumprindo na geração que aqui era futura. Nós fazemos parte desta profecia, né, digamos assim, porque o Senhor dizia, né, e João nos ensina que graças ao testemunho dos discípulos, as comunidades cristãs do futuro iriam acreditar e também iriam comprometer-se com o Senhor Jesus, nosso Senhor. Então ele explica que nessa unidade, no amor, na unidade do amor, as comunidades, ou seja, os cristãos, eles serão uma expressão da presença atuante de Jesus, lembrando continuamente o próprio Jesus, que é o dom que o Pai concedeu aos homens. E para quem não sabe o que é dom, dom é presente. E presente, quando é dado, não é devolvido, né? Então, o próprio Senhor Deus, ele nos deu o Filho dele
como dom, como João diz aqui, ó, que na unidade do amor as comunidades serão a expressão da presença atuante de Jesus, né? Lembrando continuamente o próprio Jesus, que é o dom que o Pai concedeu aos homens. Deus nos deu nosso Senhor Jesus como presente para nossa salvação, para nossa vida eterna feliz ao lado do Senhor, para, né, nos resgatar da morte, da escuridão, de uma vida de terror. O Senhor Jesus fez tudo isso por amor. Ele obedeceu à vontade do Pai. Amém? Aqui eu louvo e agradeço a Deus por este momento. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo. Que esta palavra ela venha ser alcançada aonde o Senhor deseja alcançar. Que vidas sejam transformadas. Que esta palavra, meu Deus, venha convencer a cada um da verdadeira luz, do verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. Obrigada, Pai. Te agradeço e te louvo por este momento tão precioso. Quero agradecer você também, querido ouvinte, que está aqui comigo, ouvindo, acompanhando estas leituras. E te peço, não esqueça de dar lá o seu like para que outras vidas também sejam alcançadas. Comente, né? E ajude que o Evangelho de Deus possa ir para mais lugares que nós não podemos ir. Obrigada, tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.